Boa tarde. Eu sou o Luiz Henrique Calhau. Defendi hoje meu mestrado com o prazer de ter uma aula com minha banca, né? E é um tema extremamente atual e recorrente, né? Não necessariamente o tema da minha dissertação, mas a questão tarifária e tudo que ela traz, não só na produção da cidade, na produção do espaço, que é um objeto que o urbanismo vai abordar bastante, e aqui o programa aborda bastante, mas também na questão política, né? Na questão das relações de poder que existem na cidade, de quem decide, quem consegue definir como que essa política urbana vai ser tocada, né? Então, agora a gente passou por um reajuste tarifário, então eu queria só colocar em contexto aqui a questão de Curitiba, antes do professor falar. A gente passou por um reajuste tarifário que a tarifa foi de 4,25 para 4,50. No entanto, o que parece um reajuste até módico, né? Se a gente for pensar no reajuste de 2016 para 2017, foi de 3,70 para 4,25, foi uma pancada um pouco maior. Agora a gente vive Porém, por trás existem reajustes muito maiores e uma dinâmica muito mais complexa a se entender. Então, a própria questão da tarifa técnica, que é a tarifa que é remunerada aos empresários, ela sofreu aumentos muito maiores que 4,25 para 4,50. Né? Então, desde 2017, ela foi de 3,98 para 4,71. E se a gente analisar isso em valores reais, ou seja, se a gente analisar isso contando a inflação, a tarifa técnica chegou a 4,98 no final de 2017, começo de 2018. Então, assim, a política de transporte aqui em Curitiba, ela revela poucas coisas para a gente como sociedade ou como uma aparência, né? E por trás existe um jogo de poder, onde os empresários do transporte eles influenciam muito as gestões dependendo do alinhamento político-ideológico dessa gestão. E esse movimento do último governo ele mostra exatamente isso, né? Um governo mais alinhado com o governo do Estado, mais alinhado com as demandas das empresas de transporte e que consegue atender essas demandas das empresas de uma forma a pressionar o aumento da tarifa, né? E como que a população reage a isso, né? Chegou até o Lafra aí agora, o Lafayette, nossa grande referência aí nos movimentos, né? Porque existe um movimento que questiona isso e que vai às ruas e questiona também nas instâncias institucionais, né? E um dos grandes questionamentos é qual que é a justificativa, então, para aumentar a tarifa, né? Por que essa tarifa aumenta? E o prefeito Greca vem falando, desde que ele entrou na prefeitura, que as coisas custam o que custam, né? E essa é a justificativa. E aí a aparência também mostra muitas coisas. Não, vamos renovar a frota, vamos reintegrar a região metropolitana. No entanto, faltam explicações técnicas, faltam explicações concretas de por que a tarifa aumenta e por que a população tem que pagar essa parte do serviço, tem que custear o serviço, né? Então, acho que com as explicações que a gente, com o trabalho que a gente vem desenvolvendo, tanto nos movimentos de questionamento, de ir para a rua, de colocar a questão também em ações judiciais, esse questionamento é extremamente válido. O questionamento daqui da universidade também é válido, da pesquisa, de ir atrás, de ver como funcionam essas dinâmicas de poder e ouvir, né, as pessoas que estudam isso há muito tempo e que têm uma visão madura sobre a questão também faz parte desse ensinamento. A questão é que bom, acho que é mais ou menos isso. Mais que isso, acho que eu já começa a entrar na minha dissertação, inclusive. Mas é isso, gente. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês. Acho que é um tema
que a gente vai continuar debatendo ao longo dos anos. É um tema que precisa de muita pesquisa ainda, que precisa de gente cavando, não só a questão dos transportes, mas toda a questão dos serviços urbanos, da produção do espaço que isso gera, das dinâmicas sociais que isso também acarreta. Então, acho que é um começo. O PPU ele tem o programa aqui, né, tem essa característica, né, de trabalhos que questionam esse tipo de serviço, esse tipo de produção, né, do espaço na cidade. E espero que o programa continue produzindo, né, esses trabalhos e que entrem pessoas novas, com novas ideias também para ajudar e produzir academicamente isso. Então, vou passar para o Mauro, então, obrigado. Bom, boa tarde. Vou ver se eu falo algumas coisas e não muitas, para até a gente ter uma conversa. Eu queria conversar com as pessoas sobre esse tema. Eu queria falar algumas ideias, algumas que até eu falei hoje de manhã na tese que está falando, e eu recomendo que vocês leiam, inclusive a tese vale a pena. É um apanhado justamente que descreve uma questão muito central, a dinâmica, e que a gente estava falando de manhã, é um caso da relação, e é isso que eu vou, a partir daí que eu quero entrar no tema, é um caso, quer dizer, o transporte urbano e a tarifa em Curitiba, como ele trabalha, é a dinâmica público-privado. Como o mundo público e o mundo privado, especialmente uma parte dos capitalistas, dos que têm negócios, vivem esse negócio, só funciona a partir da relação com o Estado. Então, estou descrevendo, por exemplo, a situação dos empresários de ônibus, que só funcionam porque existe uma coisa chamada tarifa. O Estado contrata, de alguma maneira, um serviço público a ser realizado por um ente privado, uma pessoa jurídica privada. Esse é um caso. Tem outros, por exemplo, como eu comentei de manhã, o mundo das empreiteiras. As empreiteiras, basicamente, só funcionam, essas empreiteiras que fazem obra pública, especialistas nisso. E mesmo obra privada também tem, por causa dos regramentos, o planejamento urbano e uma série de coisas, mas diretamente com o Estado, contratadas, são as que constroem obras, fazem coisas que, se não tivesse essa relação com o Estado, esse negócio não prosperaria. Então, tem um business diferente em cada caso, mas que depende, é como se o Estado fizesse parte. Sem ele, não teria esse negócio. As empreiteiras, o transporte urbano, o transporte de lixo, que é meio escondido, a gente não olha muito para ele. Eu contei para eles que, na verdade, eu comecei a trabalhar com custo de transporte urbano, transportando lixo. Depois que eu mudei na área, lá no governo da Luiz Erundina, na área de transportes. Mas, no fundo, era muita coisa parecida. Eu não estou dizendo que pessoas são lixo, mas, do ponto de vista do transporte, da lógica do negócio, tem muitas coisas semelhantes. Algumas não, mas, enfim. Principalmente, não tem tarifa no lixo. Os sacos de lixo não pagam para serem transportados. Os produtores de lixo pagam para serem nós, os cidadãos que produzem lixo, eles pagam ou taxa, ou, dependendo do município, tem a taxa do lixo, da coleta e destinação do lixo, ou pelo IPTU, o Imposto Geral, que vai financiar isso. Mas é uma
é uma coisa interessante, não tem tarifa. E eu queria voltar nesse ponto, porque no transporte de pessoas tem tarifa. Ou seja, tem um pagamento pelo serviço. O serviço de transporte da pessoa. A pessoa vai ser transportada, então ela paga por o valor desse serviço. E a questão é qual é esse valor. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, quer dizer, então a gente está onde a tarifa está no centro da questão. Então, como a proposta foi que eu falasse sobre tarifa do transporte e conflitos urbanos, a tarifa está num ponto central da relação. De um lado, o Estado, estou falando do Estado no sentido, a instituição Estado, que é a prefeitura nesse caso, né? Mas o Estado como instituição se relaciona com os prestadores de serviço, as empresas de ônibus, que têm uma relação às vezes mais ou menos conflituosa, mas que tem um contrato, de alguma maneira, com o Estado e só vivem por causa disso. E do outro lado tem a população, que a tarifa faz uma mediação, está no meio entre o Estado, a prefeitura, mas no caso até o Estado mesmo, quando é a questão metropolitana, não é isso? Em São Paulo, certamente, a partir da tarifa. A tarifa define uma relação, até como alguns autores falam, o direito à cidade é mediado pela tarifa. Quem tem capacidade de pagar a tarifa tem acesso a uma cidade diferente do que o outro que não tem, ou que tem uma limitação muito maior de remunerar o serviço que ele está usando, a tarifa. Então, por exemplo, se você pensar, outro dia eu estava fazendo essa conta, quando aumentou em São Paulo, a tarifa está 4,30 em São Paulo. E então, uma família de um casal e 2 filhos querem sair da Zona Leste de São Paulo e passear no domingo no Parque de Ibirapuera, que é na Zona Sul, quanto custa só andar, ir e voltar? 4,30 vezes 4 para ir, vezes 4 para voltar, são praticamente R$35 só de transporte. Isso media a possibilidade de usufruir um parque que é fundamental, quem conhece São Paulo sabe, muito pouca gente tem acesso por causa disso, à tarifa. Então a tarifa é uma mediação entre as pessoas, os cidadãos e o serviço público e a cidade como um todo. Queria marcar essas coisas. Ao mesmo tempo, tem outros serviços que não têm tarifa, que eu comecei a dizer. O lixo não tem tarifa, não se paga, ninguém passa na sua casa nem pesando o saco de lixo e dizendo agora a tarifa é tanto, se você não pagar, o seu lixo não é transportado. Então você tem que pagar e por tonelada, por quilo. Não existe isso. E mais, tem outros serviços que são providos pelo Estado e que não são remunerados mediante tarifa. Por exemplo, este aqui. Ninguém paga tarifa para estudar na universidade pública ou na escola pública fundamental, o ensino fundamental, o ensino médio, na rede pública não se paga tarifa. Por que a gente paga tarifa no transporte? Porque rigorosamente é um serviço público. Eu estou chegando a ponto de dizer, então ele vai falar de tarifa zero. Eu vou falar um pouquinho mais adiante, porque a tarifa zero, do ponto de vista de reflexão, eu não quero dizer, não, eu sou a favor, eu sou contra, até participei da formulação do projeto da tarifa zero lá em 1991, lá em São Paulo. Mas a tarifa zero serve para a gente muito, eu acho, para pensar em coisas que não são evidentes à primeira vista, como essas coisas que eu estou falando. Por que a gente paga em alguns serviços públicos tarifa e outros não? Qual é a diferença?
é porque a gente é transportado. O que tem a ver com o ato de transporte? Ele tem que ser mensurado e valorizado e pago, mas a escola não. Ou a saúde pública, o SUS, também. Por que a gente podia imaginar um sistema, que eu sou absolutamente contra, mas tem gente, aliás, o ministro da Economia defende isso atual, que todo mundo deveria receber um vale do Estado e comprar serviços públicos. A diferença é que cada um ia receber um vale maior ou menor. Então ia ter saúde totalmente privada e transporte, obviamente, privado, escola privada, mas a gente ganha um vale escola, vale hospital, vale isso, vale transporte. Esse a gente tem. Vale transporte tem, né? Foi inventado lá nos anos 90, não é isso? 80, quando eu estava na prefeitura já tinha vale transporte. Então, e aí queria falar da tarifa, quer dizer, eu estou dizendo isso porque quem inventou que tem tarifa e não tem tarifa é uma discussão, na verdade, não feita explicitamente, mas é fruto de uma decisão da sociedade e, portanto, política. Política no sentido da palavra, da mediação de conflitos e nas cidades, e não só no Brasil, não só em Curitiba, em Londres, em Paris, em Nova York, que se paga tarifa. Agora, se paga, quem disse que a tarifa tem que financiar o custo do serviço? Totalmente. Quem disse que a tarifa tem que, 100% do custo do serviço tem que ser financiado pela tarifa, ou seja, pelos usuários do transporte público? Quem disse? Ninguém disse. A sociedade resolve fazer isso ou não pelos instrumentos, pela dinâmica que ele descreveu, inclusive de choque de interesses e tal, que define que o sistema vai ser tarifado e a tarifa vai cobrir X%, até 100% do custo. Por exemplo, em Paris, a gente tem eu esqueci, eu ia trazer, está no meu computador, uma hora eu acho. Tem um estudo recente do IPEA, um desses estudos, caderno de estudos IPEA, que mostra a mobilidade urbana e a tarifa e o subsídio à tarifa em várias. Parou, né? Dá para ouvir? Tá. Várias cidades, por exemplo, em Paris, o subsídio, o que é subsídio? A diferença entre o custo e a... Mas vocês estão... Não estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo, né? Mas tem um pouquinho, tá? Agora pegou. O que é subsídio que eu estou falando? Subsídio é a diferença entre o custo do sistema e quanto o usuário vai financiar. Se o custo do sistema, digamos, é 1.000 e o usuário, pagando a tarifa, paga 300, 700 é subsídio, que vem de algum lugar. Por exemplo, em Paris, vem do tesouro do município, uma parte, e outra de uma taxa que é há muitos anos cobrada dos estabelecimentos comerciais e de serviços da cidade de Paris. Qual é a lógica? É que esses estabelecimentos se beneficiam do sistema público de transportes, assim como o próprio usuário. Eles também são usuários do sistema, só que eles não andam. Quer dizer, as próprias lojas, os estabelecimentos comerciais são usuários na medida em que os clientes chegam lá pelo serviço de transporte público. Os funcionários, os trabalhadores, chegam nos respectivos locais de trabalho pelo sistema. Então, essas empresas são usuárias, portanto pagam.
paga uma parte e o usuário, propriamente dito, também paga pela viagem. E é mais ou menos uma proporção dos 3/3. 1/3 a tarifa, 1/3 essa taxa e 1/3 o tesouro do município. Em São Paulo, por exemplo, agora é praticamente zero o subsídio, quando aumentou. Não sei como o subsídio aqui em Curitiba, pelo que eu aprendi hoje de manhã na tese, na dissertação, tem a ver com a diferença entre a tarifa técnica e a tarifa pública. Tarifa pública é o que o cidadão paga no ônibus, na catraca, e a tarifa técnica é quanto a prefeitura, não é isso? Na verdade é um órgão, mas enfim, o Estado paga para a empresa de ônibus por passageiro. Por passageiro. E eu queria enfatizar essa fala do por passageiro. Aí eu queria entrar... Então, resumindo o que eu quis falar até agora. A tarifa é uma escolha. É uma escolha da sociedade. Esse serviço vai ser financiado pelo usuário, diferentemente dos alunos da universidade, que não financiam, mas ela é financiada. A sociedade paga, nada é de graça. A universidade, como a USP, é paga. Ela é paga. O ensino, rigorosamente, é pago. Só que não é pago pelo usuário que está se beneficiando disso diretamente. É a sociedade que está pagando, mas está pagando. E, aliás, é uma questão importante que eu quero falar de novo, quem está pagando. Mas é isso, então. E a tarifa está no centro da relação entre o cidadão e o Estado, assim como os impostos também estão. A tarifa está perto, é uma prima do imposto, só que o imposto a gente não paga por usufruir um serviço, a tarifa sim. Então a gente acha que é justo pagar porque a gente está usufruindo um serviço, mas é a mesma coisa. Por que não é? Então seria justo pagar pela escola pública. Eu, ao contrário, acho que a escola pública não deve ser paga pelos usuários da escola pública, os alunos, e talvez nem ou pelo menos, certamente não pela totalidade do custo do serviço urbano. E agora, qual é o problema com isso? Eu estava falando também de manhã, isso que eu vou falar. Tem um problema que é o seguinte: quando a gente está tratando da relação Estado, empresa privada, o público e o privado, entrou o privado na história, entrou a lógica capitalista, que é uma lógica de por que existe empresa de ônibus? Para transportar pessoas, para fazer o bem da humanidade? Não. Sempre eu digo nas minhas aulas na USP de custos, que quando nas aulas lá na engenharia de produção se fala da missão da empresa, está escrito missão, essa é a melhor empresa e tal, fala, é tudo errado. A missão da empresa é ganhar dinheiro para os acionistas, para os proprietários, é para isso que ela existe. Agora, pode até dizer que sendo a melhor fabricante de sapatos do Brasil, ela vai ganhar bastante dinheiro. Então tá bom, é para ser a melhor, mas ela precisa ganhar dinheiro. Eu não estou falando nada de novo, nada de... Isso aí não é marxismo cultural, vocês podem me denunciar, nada estranho. As empresas são para isso. Então, se eu contratei uma empresa para fazer um serviço que é público, mas ele vai ser exercido pela empresa privada, ela vai ter lucro. Não tem discussão, porque senão ela não estaria ali, ele ia fazer outra coisa. O capitalista, o investidor, ia aplicar o dinheiro em outra coisa para reproduzir o ciclo do capital e aumentar o capital dele e assim por diante. Então, o problema é o seguinte: se eu contratei a empresa privada, ela tem que ter lucro. Quanto de lucro já é uma discussão, mas ela tem lucro. Então, suponha que você vai contratar e dizer, não, mas eu vou calcular, eu vou ver exatamente qual é o custo
Qual é? Vamos imaginar um fluxo de caixa. E todos os custos, por exemplo, eu sou a prefeitura, eu dimensiono de uma cidade qualquer. Eu dimensiono, eu vejo a demanda, as necessidades, origem e destino das pessoas, como é que elas estão se transportando na cidade, como e tal. Eu digo, não, vamos fazer os seguintes itinerários, os trajetos, as frequências. Para isso eu preciso tantos ônibus, tantos modelos de ônibus, porque nos corredores vai ter triarticulado, nos outros vão ser pequenos. Eu defino tudo porque, tecnicamente, eu suponho que eu sei, para ter um nível de serviço, que a gente fala na engenharia de produção, um nível de serviço adequado, um nível máximo, por exemplo, de frequência, de intervalo entre ônibus no ponto, a distribuição dos pontos, porque a viagem, lembre-se, a viagem começa não no ponto de ônibus, começa quando a gente sai, por exemplo, de casa. A caminhada até o ponto de ônibus, maior ou menor, é parte da viagem. Então a localização do ponto é importante. Se você tem um ponto a 100 metros da sua casa é uma coisa, se tem a 700 metros é completamente diferente. O tempo, o esforço e tal. Então, e até na ponta final, idem, onde você vai saltar do último ônibus e até o seu destino, o trabalho, ou sei lá, casa do parente, assim por diante. Mas suponho que eu dimensionei tudo isso, eu vejo isso ao longo do tempo, então isso custa diesel, custa pessoas, custa manutenção, então quantos pneus que vão rodar com segurança para não vai transportar ninguém com pneu careca e assim por diante. Eu controlo tudo isso e eu chego à conclusão que, como o prefeito disse, custa. É óbvio que tudo custa, isso aqui custa, não custa. Eu estou aqui, bom, eu não estou ganhando para estar aqui, mas eu estou aqui porque eu sou professor da Universidade de São Paulo e sou pago para isso. Então custa, não dá, isso não é de graça. Mas custa. A questão é quanto custa. Então, se eu vejo tudo isso e digo, bom, o custo vai ser esse, e eu vou remunerar essa empresa que vai prestar esse serviço uma taxa interna de retorno, uma TIR, por exemplo, a taxa de inflação agora está 3,5%, eu vou remunerar a 7%. 3,5 mais 3,5, mais ou menos, real. Tá bom? Digamos que alguém ache que isso, agora, definido também o número de passageiros que vão ser transportados pelo sistema, significa uma remuneração geral da empresa, o número de passageiros e o valor a remuneração por passageiro. Digamos que esse cara ganha isso. Digamos que essa tarifa que remunere no nível de serviço, as frequências certas, o conforto, o ar-condicionado dos ônibus, aqui em Curitiba com aquecimento no inverno e tal, tudo funcionando legal, a tarifa e o número de passageiros tem que ser R$10 por pessoa, por viagem. Não dá para cobrar 10. É inviável cobrar 10. Por que é inviável? Pelo nível de renda das pessoas, as pessoas não vão, o número de pessoas capazes, não dispostas, mas capazes de remunerar a viagem a R$10 é menor do que o que eu imaginei. Significa que se eu dividir, então diminui o número de passageiros. E aí, se eu olho isso e digo, não, mas na verdade, então, em vez de 1 milhão de pessoas por dia vai ter a R$10 800 mil, então a tarifa tinha que ser 12 e não 10, para remunerar o mesmo custo fixo. Dá para entender o que eu quero dizer? O custo é fixo, o custo não depende dos passageiros, depende do nível de serviço, da qualidade, da lotação, no máximo 7 passageiros por metro quadrado, que já é um absurdo. Imagina, 1 metro quadrado, 7 pessoas.
Isso é considerado, em geral, um transporte de boa qualidade, porque, não sei aqui em Curitiba, mas no metrô de São Paulo, às 6 da tarde, na linha leste do metrô, chega a ter 14 pessoas por metro quadrado no trem. É uma coisa inacreditável. Bom, enfim, mas é a mesma coisa. Se o trem está cheio ou vazio, do metrô ou do ônibus, se eu faço a viagem, se tem ônibus, se tem um motorista, se tem a estrutura de manutenção, o custo é o mesmo. Deu para entender? Então, a tarifa é uma ficção. Porque a ficção é a divisão entre o custo fixo e o número de passageiros. É a mesma coisa. Eu vim hoje de São Paulo para cá. O voo tem um custo fixo. A companhia que me trouxe aqui pelo voo vendeu, mais ou menos pelo meu olho, vendeu 80% das poltronas. 20% estavam vazias. Ora, se ele aumentar, se tivesse lotado, o custo ia mudar? Custo, não preço. Custo, faturamento ia mudar, mas o custo não. Se eu tivesse voando sozinho naquele avião, o custo ia mudar? Muito pouco. Muda porque a querosene é proporcional ao peso voado. Mas perto de outros itens muito mais caros dessa viagem, o leasing do avião, a estrutura toda que precisa ser remunerada da empresa e tudo mais, é irrelevante. Se eu sou gordo ou não vai mudar diferença nenhuma, é irrelevante. Então, mas só que é como se a gente pegasse, bom, a tarifa qual é? Vamos ver o seguinte, se você viajar sozinho, a tarifa vai ser um negócio astronômico, porque é todo o custo do voo dividido por 1. Agora, se tem 130 pessoas no avião, a tarifa é completamente diferente e menor, porque vai dividir em 130. É absurdo? É assim que a gente faz a maior parte dos sistemas de ônibus nas capitais, nas cidades, desculpe. Por quê? Porque a gente prevê, a prefeitura prevê o custo o número de passageiros, divide o custo estimado, que é basicamente fixo, dada o número de os itinerários, de novo, as frequências, motoristas, cobradores, mecânicos, etc., é fixo. Aí ele imagina um número de passageiros e divide e diz, esse é o custo por passageiro. Mas esse custo de passageiro não tem sentido. Deu para entender? Eu estou falando não estou falando só de transporte por ônibus na cidade. É em transporte, em geral. Você precisa definir um preço, mas você não sabe exatamente quantos passageiros estarão lá. Ela prevê, em geral, então o que ela faz? Ela diminui, em geral, é outra coisa. Eu percebi nos contratos de São Paulo, que estão em vigor até hoje, quer dizer, não estão em vigor porque eles terminaram em 2018 e agora estão funcionando por contratos em São Paulo emergenciais, porque a licitação não deu certo e até agora está rolando uma licitação para renovar contratos assinados em 2003. Em 2003 foi assinado um contrato de 15 anos, que terminou em 2018 e agora não conseguem, enfim, aliás, desculpe, era por 10 anos, de 2003 a 13, prorrogáveis por mais 5. Então prorrogou por 5 até 2018 e aí estão mas enfim, quando se imagina o número de passageiros menor, a remuneração é uma questão de fração, numerador, denominador. Quando o denominador diminui, o valor da fração aumenta, a conta aumenta. Então, o custo é maior. Aí, eu travo esse valor e remunero as empresas pelo número de passageiros transportados, que é maior do que eu estimei. Então, eu vi sistematicamente
Assim como eu comecei a perceber lá em 89, nos contratos de lixo da Prefeitura de São Paulo, que infelizmente já estavam assinados pelo prefeito anterior antes, sem condição de mudar, mas estava feita a mesma coisa. Tinha uma subestimação das toneladas, e aí um preço por tonelada quilômetro, que era assim que estava definido, e aí eles vão transportando muito mais e ganhando mais. Aí eu comecei a pensar, bom, mas espera aí, por exemplo, no custo do lixo, estava o uniforme do lixeiro. Quantos uniformes ele gasta? Quanto mais eu paguei, não tem nada a ver com o aumento de toneladas, a não ser que aumente a frequência dos caminhões. Aí o custo aumenta, mas com o mesmo e o número de garis, então eu comecei a ver que eu estou pagando 10 uniformes quando deveria, o próprio sindicato dizia que era no máximo 3 que precisam ser remunerados. Por que eu pagava 10? Na verdade, ninguém comprava 10. A diferença entre 3 e 10 era embolsada pela empresa. E parecia justo, porque eu estava remunerando pela tonelada. Deu para entender o que eu quis dizer? Os passageiros é a mesma coisa. Quando remunera por passageiro, pode acontecer isso. Pode acontecer até o contrário. Se o número de passageiros diminuir, você vai remunerar menos do que o custo. Mas você pode, sistematicamente, eu vi os números reais em São Paulo, era a remuneração a maior. Até que um dia, copiando uma decisão aqui da prefeitura, quando foi contratada a Ernst Young, não sei, não me lembro mais, você fala lá. Mas São Paulo, o Haddad contratou a Ernst Young, o prefeito Fernando Haddad, na época, contratou a mesma empresa para fazer uma espécie que não foi auditoria, como eles disseram, uma verificação independente e dos custos e da remuneração e tal. E, por causa disso que eu estou falando, eles estavam com uma taxa interna de retorno de 18, alguma coisa por cento. As empresas que tinham outras técnicas ou estratagemas de gastar menos. Por exemplo, não fazer viagens. A prefeitura mandava fazer X viagens, ou uma viagem a cada 10 minutos, numa certa linha, ele pulava 2. Fazia 2, pulava a terceira, e assim por diante. E a prefeitura não tinha fiscalização sobre isso. Por que não tinha fiscalização? Eu estava até discutindo na época, quando apareceu isso. Bom, não é por falta de tecnologia, porque agora você tem GPS em todos os ônibus, é a coisa mais... E tem em São Paulo todos. Aliás, eu estava falando uma vez com a diretora da empresa que em São Paulo administra o sistema todo, que chama SP Trans, e falei, bom, mas você consegue saber onde estão os ônibus? Porque eu, por exemplo, estava falando para ela, a minha família acabou de viajar numa viagem internacional e tem um site que eu descobri que diz onde está o avião, em tempo real. Você fica sabendo todos os aviões do mundo em tempo real onde estão. Por que você não consegue saber onde estão os ônibus de São Paulo? É a coisa mais banal hoje em dia, se eles fizeram a viagem, se não fizeram a viagem. Mas, de novo, não é um problema técnico, é um problema da promiscuidade entre público e privado, então não é uma questão, por isso que a tarifa, que é a mera divisão entre custo e número de passageiros estimado, é uma ficção. É uma ficção nesse sentido. O que ela indica? Ela indica quanto custou transportar naquele período que se transportou o número de passageiros e custou aquilo. Isso. Agora, definir a tarifa como, que aqui se chama tarifa técnica, né? E em São Paulo é a remuneração das empresas, a gente não fala tarifa. Eu acho que isso, aliás, eu não mencionei isso.
mas a lei da mobilidade, né, de 2012 fala de tarifa pública e tarifa não técnica, mas tarifa de remuneração. É assim que eles falam, né, se fala na lei. E é um grande problema, porque por que eu estou falando tudo isso? Para dizer, está errado fazer isso. Está errado cobrar o sistema assim por tarifa. E aí, as expressões tarifa técnica, tarifa justa, não tem sentido. O problema é o seguinte, de novo, retomando, elas são empresas capitalistas. Elas querem a maior tarifa possível. E a cidade quer a menor tarifa possível, para que os cidadãos possam se transportar no parque no domingo, e não para só ir Porque tem uma discussão muito ruim, eu acho, na discussão da mobilidade em geral, que os trabalhadores precisam do sistema público para ir para o trabalho e voltar. É muito mais que isso poder andar na cidade. Isso eu gosto muito o pessoal do MPL fala muito, do direito à cidade, do usufruir a cidade. E isso mesmo, a tarifa, como eu já falei, é um obstáculo ao usufruto da cidade. Então, poder ir no parque domingo. Aliás, me surpreendi, eu falei, né? Não sabia que, por um certo tempo, em Curitiba, houve uma tarifa de domingo, que era mais barata. E isso é interessante, de novo, mas isso prova o que eu estou dizendo. A tarifa é arbitrária. A tarifa é arbitrária. Não existe uma maneira correta, certa e, portanto, errada, de calcular a tarifa. O que dá para fazer, e é preciso fazer, é saber quanto custa o sistema. Isso é importante saber, e quem vai bancar o sistema. Quanto vai bancar, quanto o passageiro vai bancar, quanto a cidade vai bancar. Isso, aí que eu estava falando eu falei da tarifa zero. A tarifa zero apareceu lá em 1990, na Prefeitura de São Paulo, no governo da Luísa Erundina, por uma simples questão que tem a ver com isso que eu estou falando. A pressão para um governo que, em princípio, era comprometido com a população, com os mais pobres, as classes mais marginalizadas e tal, profundamente comprometido com essa população. E a tarifa era um transtorno gigantesco em que a prefeita tinha que definir a tarifa e aumentar a tarifa. Não só definir, como aumentar, porque vocês, a maioria das pessoas que estão vendo aqui, não viveram esse tempo. Era em 89, 90, a taxa de inflação, quanto era? Era 36 chegou a 80%. 80% ao mês. Tem um cara que eu não suporto ver na televisão, de vez em quando ele aparece, que é o Maílson da Nóbrega. É esse cara que tinha que pedir desculpas porque ele era ministro da Fazenda e ele deixou 80% de inflação ao mês. Então o cara que fez isso não tinha que dar palpite mais na vida de ninguém. Mas enfim, é esse cara. E então a 80% ao mês, a tarifa era pressionada cada dia. Ou seja, os empresários vinham bater no gabinete da prefeita todo dia dizendo aqui não dá, desequilíbrio, como é que fala, econômico financeiro do contrato, de jeito nenhum, você tem que aumentar. Porque como é que funcionava? Eles arrecadavam a tarifa. O sistema de São Paulo era muito simples. Quem mandava nas linhas? As linhas significa a frequência e o trajeto. A prefeitura, em princípio, mas quem falava de fato eram os empresários, que diziam, eu quero que a minha linha seja essa aqui. E passa por aqui, dá uma volta, vem para cá, nunca reta, nunca no interesse do usuário. Por quê? Porque ele queria aumentar o IPK da linha. O que é o IPK? Quem trabalha nessa área sabe que é o índice de passageiros por quilômetro. Por que interessa o índice de passageiros por quilômetro para o empresário que é remunerado por passageiro? Quando ele recebia a tarifa diretamente, quanto mais passageiros
rodasse em cada quilômetro a catraca sobe e desce, ele faturava mais com o mesmo custo. Então, agora, tinha linha, que deve ter coisas equivalentes, eu não conheço Curitiba, mas se você pega uma linha que tem linhas que tem alto IPK, porque tem interesse de pessoas, moradia, trabalho, ao longo de toda a linha. Então, tem gente que entra no começo, sai num terço da linha, no meio, entra gente, sai gente, porque em todo lugar tem gente que mora e gente que trabalha, ou tem interesse. E tem linhas de baixíssimo IPK, que é as pessoas, os bairros que são na periferia, em que lota o ônibus no ponto inicial e vai até o centro da cidade. Em São Paulo tem linhas de 50 quilômetros que saem do extremo leste da cidade, nos conjuntos habitacionais, e as pessoas saem do ônibus no centro de São Paulo. Entra e sai. Essa linha fatura muito menos por quilômetro. Então, ainda mais com muitos quilômetros. Em São Paulo, como era? Essas linhas que eu falei agora, por fim, as ruins, ficavam para a empresa pública, a empresa que existia, que chamava CMTC. E as linhas de bom IPK eram privadas. E assim funcionava durante 40 anos o sistema de São Paulo. Até o momento que só que a tarifa pode ser tão deprimida por questões de natureza política, que mesmo as linhas lucrativas passam a ser deficitárias, mesmo com alto IPK. Por quê? Porque a tarifa pode ser muito baixa. E por que baixa? Porque, eventualmente, o prefeito disse: eu não vou aumentar a tarifa. Porque não dá, não tem condição, então não vou. E aí, os caras não recebem. Além de todos os estratagemas que eles fazem, eles começam, por exemplo, a tirar o ônibus e mandar para outro município em que eles têm a concessão e usam. Eles vão degradando o sistema. Isso estava acontecendo em São Paulo. Mas agora, o que eu quero mostrar é que é inviável esse sistema. A tarifa que remunera a uma taxa de retorno o empresário é tal que é inviável para a população. Não tem solução. Até eu estava falando de manhã, se a gente fosse Copenhague, na Dinamarca, talvez a gente pudesse ter uma tarifa de R$12 e que seria, remunerasse os custos do sistema, tudo bem, e as pessoas poderiam tranquilamente pagar R$12. Mas nem em Paris funciona assim, como eu acabei de dizer, tem subsídio em Paris. A tarifa não é remunerada, os custos não são financiados só pela tarifa, tem aquela taxa e tal. Então, o que dirá nas cidades no Brasil? O que aconteceu com a ideia da tarifa zero? Eu quero fechar com isso porque acho que a ideia da tarifa zero foi fazer o que Curitiba começou a fazer até antes de São Paulo. Começar a remunerar os empresários pelo custo e não por passageiro, para evitar. Então, desse jeito, por custo, as empresas não têm mais interesse em linhas melhores ou piores, porque todas as linhas são iguais. Eu remunero o custo do transporte em si e, portanto, as linhas passam a fazer parte do poder efetivamente da prefeitura, que aí ela pode desenhar ou redesenhar as linhas de acordo ao interesse da população em si, as ligações necessárias, e não para ficar arrecadando passageiro para pagar a catraca girar mais. Isso mudou. Então eu separei o que aqui se chama tarifa técnica e tarifa pública. Só que não como tarifa técnica, e sim como uma remuneração por vários indicadores de custos do sistema. Uma parte dos indicadores são o quilômetro rodado, porque linhas maiores custam mais do que linhas menores, isso é óbvio. Agora, é engraçado porque a disputa política é tão grande nesse lugar de público-privado, por exemplo,
na parte que remunerava os quilômetros rodados, é óbvio que a prefeitura dava uma ordem de serviço, dizia quantos ônibus quantas viagens tinham que ser feitas naquela linha, ela sabia quantos quilômetros ela tinha que pagar. A oposição, que agora está em prisão domiciliar, o prefeito Paulo Maluf, ele disse, eu tenho gravado a fala dele no rádio, que ele diz o seguinte: naquela época, os ônibus da Erundina eram levantados em cavaletes nas garagens e andavam em falso para o odômetro, contador de quilômetros, ao andar mais, para os empresários serem remunerados a maior. É uma coisa absurda, porque ninguém foi medir o odômetro. Os quilômetros rodados eram, o que era remunerado era as frequências. O cara andou, a linha tem 10 quilômetros e tem 30 viagens por semana, por dia, então são 30 quilômetros vezes 10 quilômetros, pronto, não interessa, não adianta ficar rodando em falso. O que precisava, e era complicado porque não tinha tecnologia, era ver se ele executou as 30 viagens. Porque aí eu podia estar remunerando custo não incorrido. Se ele só fez 29 viagens, tem uma que eu estou pagando à toa. Mas fora isso, não tinha como. E aí, separando a remuneração da tarifa, a gente começou a pensar, bom, a tarifa pode ser qualquer uma que seja adequada ao poder aquisitivo da população, etc., e ao tesouro. Porque aí era possível pensar no subsídio efetivo, e o subsídio ao passageiro e não às empresas, porque as empresas estariam remuneradas pelo custo. O que aconteceu? A gente chegou à conclusão que era importante politicamente destampar essa discussão de quem paga o quê, que é uma discussão que eu acho que é fundamental hoje, inclusive. Quem paga o serviço público? Quem paga o Estado? Essa coisa da previdência e tudo mais, na verdade, a discussão é essa. Quem está pagando? E a tarifa zero provocou essa discussão, porque e é isso que eu vou tentar fechar. A tarifa zero, eu participei da montagem da proposta, ela era absolutamente viável do ponto de vista técnico, porque a gente estimou o número de passageiros, quantas pessoas vão entrar no sistema por causa da tarifa tão baixa quanto zero. Vai aumentar o número de passageiros. Mas, aliás, esse é um argumento que é importante levar em conta, porque se você acha, e eu também acho, que vai aumentar o número de passageiros no sistema, significa que a tarifa é regulador da demanda. Significa que tem gente que não está no sistema porque a tarifa é alta. Porque se você baixa a tarifa, você tem que considerar que vai aumentar o número de passageiros. Então, não vai aumentar o custo diretamente, mas vai aumentar porque eu quero manter um nível de serviço. Então não adianta, eu não quero ter o que tem no metrô de São Paulo hoje, 14 pessoas por metro quadrado. Então eu vou ter que, em algumas linhas, aumentar o número de ônibus. Então a gente fez toda a conta, o dimensionamento, e tinha uma grande vantagem que a gente esquece, que a tarifa chegar a zero significa não ter o custo da arrecadação. Não só o cobrador, que podia ficar redundante, mas todo o sistema de aplicação do dinheiro, de pagamento das empresas, de uma série de coisas que a gente, e naquela época, não sei quanto está agora, custava em torno de 20% do custo total do sistema, a própria administração da arrecadação. Então a tarifa zero não era absurda do ponto de vista, e era como eu dizia, por que a escola é assim? A escola é tarifa zero. E não tem a ver dizer que é de graça. Aliás, eu cheguei a responder, as pessoas têm uma
um fetiche com a tarifa que eu falei, é uma coisa impressionante, porque eu tive agora, em 2013, quando a tarifa zero voltou à moda, em princípio, um debate lá na Poli, alunos de engenharia, e um cara chegou para mim: mas você não acha que quando é de graça é ruim? As coisas não podem ser oferecidas de graça porque elas são ruins, por definição. Aí eu falei para ele: mas você está falando isso, está perguntando isso aonde? Onde você está? Você está na Universidade de São Paulo, você paga? É de graça. E é ruim? Quem disse que uma coisa tem a ver com a outra? Ou as críticas do tipo: as pessoas vão ficar o tempo todo andando de ônibus, porque é de graça. As crianças vão ficar... aqui vocês não têm metrô, mas no metrô de São Paulo, você pode brincar de andar de trem o dia inteiro. Basta pagar uma tarifa, você entra e fica o dia inteiro zanzando de qual é o problema. Ninguém anda de ônibus porque quer, pelo prazer de andar de ônibus, não existe isso. Então, mas é impressionante, se vocês pesquisarem o debate que se sucedeu à proposta, mas isso foi muito interessante porque a gente provocou um debate dizendo: é viável, tecnicamente, dá para mostrar quantos ônibus precisava aumentar e tal, e ao mesmo tempo é inviável. É totalmente inviável fazer tarifa zero, porque a correlação de forças, a dominância, não permite. Então, mas é assim, nessa viável e inviável, que é meio dialético, essa ideia do ser e não ser ao mesmo tempo, é que provocou uma discussão que me parece que é interessante por alguma razão, de muitas coisas que aconteceram na década de 90, como a tarifa zero. Ela voltou com esses meninos do MPL e chegou a fazer um estrago como foi em 2013, a ideia da tarifa zero. Eu não estou defendendo em si, eu estou dizendo como... porque a gente pode pensar em tarifa zero de várias maneiras. Podia ter tarifa zero nos corredores, só pode ser, não precisa ser a tarifa zero 100% do sistema. Você perde a economia da arrecadação, mas enfim. O que eu quero dizer tarifa porque era o tema da tarifa, não tem um valor, não tem um número que você pode dizer: não, é esse, a tarifa justa é esta, o número é esse. A planilha do GPOT, que foi feita na década de 80, recentemente faz uns 5, 6 anos, a ANTP, vocês já ouviram falar? A ANTP é a Associação Nacional de Transportes Públicos, que na verdade é uma organização muito séria, inclusive, eu gosto muito de muita gente que é da ANTP, de técnicos que trabalham na área de transporte público. Mas ela publicou a nova tarifa, até tem uma Excel para você escrever algumas coisas, ele calcula automaticamente. Tem um monte de bobagem, desculpa. Eu sou professor de custos na Poli e não sou o cara que sabe tudo, mas algumas coisas estão erradas. Mas não é que estão erradas, porque tem coisas erradas mesmo. Por exemplo, a tarifa da ANTP, um dia, se vocês quiserem, posso conversar sobre isso, ela remunera 2 vezes o capital, porque ela leva em conta a remuneração do capital, com esse nome, e a depreciação, de novo. As duas coisas é a remuneração do capital. Está lá, na ANTP. Gente honesta, que não inventou isso para favorecer ninguém. Eu conheço as pessoas, mas a tarifa de ônibus é um negócio que as pessoas parece que tremem quando estão e falam bobagem. Impressionante. Por quê? Porque é o centro da discussão, um dos centros da discussão do público e privado. Por que a gente não pode ter uma empresa pública nessas condições que eu falei, não para ser como em São Paulo era a empresa para ter prejuízo, para absorver o prejuízo,
e depois para ser criticada, porque estatal, está vendo, é ineficiente. Lógico que é ineficiente. Ela foi feita para ser ineficiente, para absorver todo o prejuízo para o resto que dá lucro ficar com as empresas privadas. Senão não era viável o sistema. Não dava. Ou ia ter linhas na periferia que ninguém ia fazer. Essas de baixo epicar que eu escrevi era da CMTC, obviamente, que ia até o fundo da cidade para trazer. Os empresários nunca queriam fazer essa linha. Lógico, eles tinham razão, na lógica deles estava errada. Então, tudo isso é o centro da tarifa, a relação público-privado, Estado, população, e não é uma questão técnica, não é uma questão de fazer conta. Também, porque precisa fazer algumas contas, mas nada que as 4 operações não resolvam. Não precisa fazer integral, não precisa fazer nada de cálculo, mas precisa fazer umas contas. Só que precisa entender, como a gente estava falando agora no almoço, precisa entender que contas que a gente está fazendo. Quer dizer, engenheiro não é só, como ele falou com razão, não é o cara que resolve o problema. Ele precisa entender que problema que ele está fazendo. Uma vez eu falei nessa linha, certamente tinha um cara engenheiro, ou fazendo as contas na engenharia de produção, né, a produtividade de Auschwitz. É possível fazer, deve ter feito alguém, porque os nazistas eram muito precisos na gestão do negócio deles. Agora, esse engenheiro não se perguntou o que eu estou fazendo, que conta que é essa? Então, a gente precisa se perguntar que problema é esse que a gente está... e esse problema, que problema é esse? É um problema de natureza política, estritamente política. E a gente tem que ter força para fazer a política andar, pelo menos no interesse. Os empresários fazem do lado deles, e a gente precisa fazer, pelo menos eu sou do outro lado. Sempre fui, mas eu acho que a gente precisa entender o que está acontecendo. Entender, então, como eu falei, por que não ter política pública? Ou igual, só para terminar, uma frase que ele menciona muito interessante na entrevista, né, com o ex-prefeito aqui de Curitiba, que ele diz, meio o Fru, né, que diz na entrevista, meio assim, não tem jeito, porque são só esses caras aí, se tirar um, vai vir um outro do mesmo time, são poucos, esses empresários são sempre os mesmos. Mas quem disse que tem que ser assim? Quem disse, por exemplo, que a gente não pode contratar empresas que fazem logística? Porque transportar pessoas não é muito diferente do que transportar lixo. Eu acho que agora posso dizer isso e deu para entender o que eu quero dizer. As empresas que fazem isso podem transportar pessoas também tranquilamente. Os operadores de logísticos em geral, e mais, a prefeitura pode ter ônibus e contratar a operação só, ou vice-versa, ela pode ter a operação e contratar frota privada, a gente pode montar o modelo de negócio de várias maneiras. Certamente não precisa ser esse que precisa pensar um pouco fora da caixa, mas a caixa é a política. É o conflito político que não permite pensar de outra maneira. E a tarifa zero foi um exercício de pensar fora. E para dizer, olha, dá para fazer diferente. É viável fazer diferente. É possível, não é... Se vai fazer, não ou não, depende, por exemplo, claro, a tarifa zero custa e significa tomar recursos do tesouro. E aí tem uma discussão que a sociedade tem que ter, se é melhor gastar em X ou Y, escola, ou no transporte. Tá bom, é uma discussão. Mas se a gente sabe que pode ser zero. Não é uma... Enfim, é isso que eu queria falar. Obrigado. Então, a gente pode abrir para pergunta, né? Eu acho que é interessante fazer esse debate, até para a gente também contextualizar com o que a gente está vivendo aqui. Né?
Alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição? Não precisa ser pergunta, a gente pode só comentar também, quer fazer uma fala. Está pegando aí. Bom, boa tarde a todos e a todas. O pessoal que está aqui gravando é o pessoal que presta assessoria de imprensa à Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná. E eles, gentilmente, conseguiram nos mandar a equipe. Né? Então, importante, porque o interesse da associação é difundir para a sociedade o debate. Né? Então, vai estar no site da UFPR. Né? No site. Não, eu acho que essa questão aí posta finalmente sobre a tarifa realmente mostra para nós coisas que muitas vezes estão na nossa cara e a gente não enxerga. Quando houve esse último aumento aí da tarifa, nós tivemos a oportunidade de provocar uma reunião com o presidente da URBS. Né? Eu sou membro do titular do Conselho da cidade de Curitiba. Então nós provocamos essa reunião, iríamos ir ao prefeito. Eu falei, não, antes vocês vão à URBS, depois, até hoje ele não chamou, né? Mas nós somos a URBS, só para entender. Por quê? Houve a decisão do prefeito, uma decisão política, de bater a tarifa em 4,79. Mas qual é a base de cálculo disso aí? Queremos saber. Abra o cálculo para nós. Aí chegando lá, na discussão, eu disse, pois tivemos reajuste de combustível, a inflação subiu, o pneu subiu, aquela velha conversa. Tá, tudo bem, tá. Queremos saber se vocês têm o controle de que, de fato, o custo é 4,79. Como a gente já está há algum tempo nessa lida, fizemos a seguinte pergunta, escuta, vamos pegar um item só, tá? Para não ir longe. Qual é o item, né? Combustível e peça. Quanto representa na tarifa? 15%. Bom, mas vocês sabem quanto de combustível efetivamente se gasta no sistema de transporte coletivo Curitiba? E a gente sabe que eles não sabem. Por quê? Porque em 2013 o FLUT nomeou uma comissão e nós já fizemos esse raio-x. Até hoje não sabe. Lembramos para ele o seguinte, imagine se a Petrobras, que enche tantos aviões em todos os aeroportos do Brasil, não tivesse a tecnologia, aquela maquininha né, que a gente enxerga lá, como se entrando, e a maquininha não alcança. Por que vocês não têm uma maquininha dessa nas empresas? O presidente da URBS respondeu para nós, cadê tal? É muito caro. Vai encarecer a tarifa. Essa é a resposta. Esse é um item, Ponto, né? E agora vem para nós uma questão que é o raio-x ampliado, os aplicativos. Por quê que caiu a tarifa do táxi? É arbitrado pela mesma empresa chamada URBS, né? Por quê? O cálculo é aquele. Você parte por uns 5,40, né? E aí pelo quilômetro, então, tem ali então um cálculo, ficção que você diz, chega naquilo. O Uber vem e derruba isso. E os táxis derrubam também. Estão com 30% agora nas frotas aqui de desconto. Então, como é que é? Mas ninguém entende, a população não entende, os universitários não entendem, né? Não dá para pedir muita ajuda muitas vezes. Entendeu? É um problema mesmo, a gente está vivendo um drama, né? Então acho que esse é um ponto que a gente precisaria, é importante, falar de tarifa, só para entender. A tarifa técnica, para terminar, é uma invenção curitibana. Não existe lugar nenhum que eu saiba do mundo, que eu viajei em alguns lugares, não tem. No Brasil inteiro só tem tarifa única de água, luz, telefone. Não tem duas tarifas. Mas por que o ônibus tem? Aí a gente vai se perguntar, tem alguma coisa. Né? Eles provam o desequilíbrio econômico-financeiro, para dar uma tarifa técnica lá em cima, só por isso. Introduziram na última licitação, que está com denúncia de fraude. O Ministério Público abriu uma ação civil pública de fraude na licitação, está rolando.
né? Então, essa é uma questão central, né? E eu acho que é importante que a academia, cada vez mais, como foi feito com a sua dissertação, acho que é um avanço para nós, para o movimento, para todas as lutas, desmistificando essa questão. É mais um falatório. Só acho que vale a pena colocar esse dado que o Luiz não colocou, no final das contas, né, depois de tanta coisa que ele levantou e não colocou na dissertação, né? Mas para dar uma ideia, né, do custo, você chegou a fazer até novembro de 2018, né? Então vou pegar 2017 com a mão cheia, quanto que foi a remuneração das empresas de transporte aqui em Curitiba, 695 milhões de reais, né? No ano 2017. 2018 até novembro, 760 milhões de reais. A Universidade Federal do Paraná custa 1,5 bilhão de reais por ano. Né? Para a gente conseguir um pouco dimensionar isso que o Mauro falou. Né? A Universidade Federal do Paraná, que atende 25 mil alunos, é de graça, apesar de custar 1,5 bilhão. E o transporte coletivo, que custa metade disso, não é. Né? E atende... se você for pensar em número de pessoas, milhões de pessoas, se for pensar em número de passageiros, muitos milhões de passageiros. Né? Então, esse é um dado importante para isso que o Mauro falou, né? A gente tirar um pouco essa ideia que é o fetiche da tarifa. Né? Mas é importante a gente pensar também por que essa tarifa se constitui e por que o fetiche da tarifa. Acho que esse é também um exercício. Né? Então, não é uma pergunta, é um pouco uma pergunta, depois eu queria devolver um pouco para o Mauro em relação a isso. Né? Nisso que o Mauro falou bastante, né, do numerador e do denominador, né? Então você vai ter ali no numerador um custo, no denominador o número de passageiros, aí com isso sai essa ficção chamada tarifa, ok? No numerador nós não sabemos o custo, isso é o que o Lafayette disse aqui, é o que o Mauro disse, nós não sabemos quanto custa o transporte, nós não temos a menor ideia, na verdade, de quanto custa o transporte. Ele é feito com base nas tabelas aqui que também já foram ditas, com base em estimativas de despesa. Né? Quanto que seria o consumo, por exemplo, de pneu na hora que o pneu roda. Estimativas, às vezes, que foram feitas há 40 anos atrás, que se mediu efetivamente o desgaste do pneu, como se o pneu não tivesse melhorado, como se a tecnologia, como se, inclusive, as vias pelos quais os ônibus circulam também não tivessem muito se modificado. Mas se usa isso como referência, que é a estimativa. Então você não sabe o custo. E no caso de Curitiba, que essa é uma questão interessante também não se sabe qual é o denominador. Isso é importante. A prefeitura não tem a menor ideia de qual é o número de passageiros. Isso também na dissertação do Luiz aparece, né? Quer dizer, em diversos momentos eles dizem, nós não sabemos, nós não temos controle, porque a prefeitura terceirizou para uma empresa que teoricamente seria pública e não é, que é o Instituto Curitiba, né? Instituto Curitiba Informática, o ICI, conhecido, que virou uma empresa privada, o controle sobre o número de passageiros, sobre o número de passageiros que efetivamente roda na catraca. E aí a gente está fazendo uma discussão sobre tarifa pública, tarifa técnica e paga para o empresário, e nós não sabemos quanto custa e não sabemos por quanto dividir. E aí o empresário chega aqui e diz assim, não está dando, tem que ser mais porque não está pagando o custo. Veja, os contratos, né, isso também aparece lá, o contrato da concessão do serviço diz que a remuneração dos empresários tem um valor, uma taxa interna, que é definida em 8,6%. 8,6%. Portanto, não há disputa sobre quantos empresários vão lucrar, teoricamente. Como é que eles fazem a disputa por quanto vão lucrar? Fazem ocultando o custo, porque era um custo que eles, não sabendo quanto custa, eles lucram porque a gente não sabe se está pagando o que deve pagar. E ocultando por quanto dividir. Então a tarifa, tem um duplo fetiche. Era isso, eu anotei quando o Mauro falou do fetiche hoje de manhã, eu anotei isso e fico, no debate nós vamos comentar sobre isso. Ela esconde duas coisas. Ela esconde o custo real, esconde o número de passageiros e esconde, no final das contas, qual é o lucro da empresa de transporte público. Nós não sabemos quanto é.
E aí vem a famosa frase que agora o Luiz não para de falar, né? As coisas custam quanto custam. Isso é verdade, no entanto nós não sabemos quanto custa, essa que é a questão. Eu concordo, quer dizer, é interessante que vocês falaram. É isso, a gente precisa saber quanto custa, quer dizer, como é que ele aumenta dos 8,6%, né, por ano? Ele corta custos, certamente ele corta custos e o fluxo de caixa melhora e a tiro melhora. Então, se ele precisa trocar o pneu a cada 30 mil quilômetros, você paga isso, ele está na planilha, só que ele vai trocar a cada 50 mil e não 30. Então ele vai gastar menos pneu. O que ele faz com a diferença? Ele embolsa. É tão simples quanto isso. Só que vocês, em Curitiba, assim como nós em São Paulo, não temos a menor ideia de quanto custa, porque a gente não tem uma empresa. Por exemplo, em Porto Alegre, a gente comentou de manhã, Porto Alegre tem uma empresa pública de transporte e circulação, que chama, né, EPTC. Pelo menos eles sabem como operar. A São Paulo já esqueceu. A CMTC, a empresa pública, foi extinta em 1993, um ano depois da Erundina. A gente não sabe mais. Em Porto Alegre dá para saber, para discutir a tarifa, o numerador e o denominador, de uma maneira muito mais completa em Porto Alegre. Aqui a gente não tem, igual em São Paulo, não sabe nada. E a gente compra pelo valor de face, como se diz em finanças, né? Eles dão, a gente diz que é. Agora, essa questão de... Eu estava lembrando de uma outra... Na época que eu trabalhei na área do lixo, a gente começou uma iniciativa lá em São Paulo, que não sei se já existia ou não, não importa, de coleta seletiva de lixo, de as pessoas separarem o lixo orgânico e tal, reciclável. Então a gente definiu um bairro, que em São Paulo era a Vila Madalena, que é um bairro de classe média alta, com muita gente nível alto de escolaridade e tal, para dar certo. Porque a gente achou que essa ideia de duplicação, de separação de lixo tem a ver com esse tipo de público, que aí podia dar certo e ele podia expandir para outros lugares. Enfim, não precisa, a questão não é essa. Mas a gente fez, funcionou, as pessoas separavam, deixavam não é mais lixo, é material reciclável e tal, e a gente definiu que tinha uma receita, esse negócio era vendido as empresas compravam para reciclar e tal, tinha uma receita. E a gente definiu, a prefeitura definiu que ela não ia ganhar nada, as pessoas iam se reunir do bairro e dar um destino daquele valor. Podia doar para a escola, podia fazer uma coisa na praça, enfim, eles faziam o que quiser. E aí todo mundo achava bacana isso, porque é sustentável, é legal, é reciclagem, ninguém é contra isso. Mas eu lembro, a Folha de São Paulo faz uma matéria que diz prefeitura tem prejuízo com a coleta seletiva. Por quê? Porque a prefeitura está gastando dinheiro para recolher, porque tinha um caminhão especial e tal, fazia isso, recolhia, chegava no centro de separação, e, enfim, dá para imaginar. E o cara dizia, a gente tem que parar com esse negócio porque dá prejuízo. Aí eu fui falar com o repórter e falei, mas eu não entendi sua matéria, por que você não disse que as escolas de São Paulo dão prejuízo? Elas dão um enorme prejuízo, porque elas dão receita zero. A gente só gasta com as escolas. Então, da mesma maneira que a coleta seletiva dá prejuízo, as escolas dão muito mais. No mesmo raciocínio, por que não deve, você acha que tem que fechar as escolas? Economizar dinheiro da prefeitura, porque a gente não gasta. Ora, eu estou fazendo a coleta seletiva porque é um serviço público.
porque é importante que a cidade, porque não tem onde destinar lixo, é uma coisa mínima, mas é uma intervenção cultural que podia aumentar, e de fato aumentou em várias, mas a lógica da mídia era: estamos gastando dinheiro à toa. Bom, a escola também. Qual a diferença do serviço público escola e do serviço público coleta seletiva de lixo? Você pode me acusar, e aí pode ter razão, se eu estou gastando mais do que eu devo, não estou sendo eficiente nesse serviço. Isso sempre tem que ter na escola, na coleta seletiva. Eu não posso deixar a luz acesa quando não tem ninguém aqui. Isso é desperdício. Outra coisa é dizer que estou gastando dinheiro à toa. Mas a lógica é sempre essa do serviço. Quer dizer, o ônibus tem que ser remunerado. Essa é uma coisa, senão é prejuízo. Então, por isso que eu falei da tarifa zero. Ela não é uma questão de ser a favor ou contra. Ela tenta, pelo menos, e acho que ela funcionou nesse sentido bem, ela desnuda isso e diz: a cidade é que tem que resolver. A tarifa pode até ser zero, desde que alguém pague o custo. Na mesma lógica de custa. A gente precisa saber quanto custa exatamente e a gente precisa decidir a tarifa. A tarifa é arbitrária. É arbitrária no sentido político. Eu vou gastar tanto com educação, tanto com saúde e tanto com transporte. E, eventualmente, vou gastar transporte o suficiente para a tarifa ser menor. Outra coisa, a tarifa menor, como é provado que ela é o regulador da demanda, eu posso atrair mais usuários em certas situações para o sistema público de transporte, melhorando inclusive o tráfego de automóveis, que se reflete no serviço público também de transporte. Então, se você começa, eu estou falando sempre eu prefeitura, né? Eu posso regular isso até para quebrar a concorrência do Uber. Se eu quiser, eu dou zero para dizer: eu não quero mais esses caras, eu vou bancar isso. Depende, o sistema, entendeu? A tarifa mas eu não estou falando nada estranho em relação a como uma empresa precifica o produto. Não estou falando coisa absurda em termos econômicos. A empresa, o que você falou agora, quer dizer, baixou o táxi por quê? Porque tem a concorrência do Uber e os caras... como é que é a tarifa do táxi? Aliás, uma época estava estudando a tarifa do táxi também. A tarifa do táxi é pelo custo, para remunerar o custo, e eles consideram, não importa em São Paulo aqui, uma remuneração do motorista, do taxista, que é pelo trabalho dele, pelo serviço dele. Agora, considera também a ociosidade. Tem uma ociosidade que é ele ficar no ponto ou zanzando na cidade sem passageiro. Tem uma média que é considerada para calcular a tarifa, quer dizer, a tarifa remunera o tempo não ocupado do táxi. E essa parte que foi comprimida para dar o desconto para ser competitivo com o Uber. É a parte da ociosidade, porque eu via em São Paulo, antes do Uber, os táxis todos parados em ponto. Agora você não vê um táxi parado em ponto. Eles estão faturando mais, mesmo com o Uber, só que com uma tarifa menor, mais competitiva. Então é uma lógica de negócio. Então, no fundo, eu estou falando uma coisa, a tarifa zero, que foi taxada de esquerdismo e tal, e eu estou falando de uma coisa que, eu estou falando de lógica empresarial. Então, eu defino, mas a tarifa, é isso que eu quero sempre dizer, não tem a tarifa certa. A tarifa é igual ao preço das coisas. O preço não é fruto de uma... É competitivo, é a concorrência, você é monopolista, então você põe o preço na lua. Até quanto você puder, porque mesmo o monopolista, você sabe melhor que eu, tem limite. Não adianta ser monopolista de gasolina e cobrar R$50 o litro, não vou vender.
mesmo sendo monopolista. Então, para o monopolista também tem um teto. Mas a tarifa, eu quero saber o custo. A discussão eu quero saber o custo, quero, como você falou, o numerador, o denominador. A tarifa que eu vou cobrar pública tem a ver com o quanto a cidade está interessada em cobrar e quanto ela consegue bancar, aí sim, o custo justo, o custo real. Esse existe, o custo real deve existir, a gente não sabe. Mas em Porto Alegre sabe melhor. Por exemplo, quando o cara lá, ele sabe quanto funciona, quanto custa um mangal de motor. A gente não sabe. Não sabe, porque não adianta dizer, pega a revista mecânica urbana de ônibus, não sei o quê, né? Não é assim, não é igual. Mesmo na construção civil, que tem as tabelas da editora Pini, né, que faz os valores unitários, mesmo assim, o custo da obra, cada obra é uma obra, para saber o custo efetivo. Porque tem produtividade, eu estou falando como engenheiro de produção mesmo, custo não é assim. E a gente não sabe nada. E come na mão. Por quê? Porque o Estado está infiltrado com essa promiscuidade que eu falei, essa coisa do... Não adianta ser a prefeitura e ser isso como você mostrou. Aí não só o prefeito almoça com o proprietário, como pior, que a gente nem falou, os funcionários, eles almoçam com os funcionários da outra, tem uma socialização do mundo do transporte, que aí o cara é da prefeitura, é da empresa, mas eles são amigos, eles tal. Tem os transporteiros, tem uma comunidade do transporte que é além da... E até, como eu falei, gente que eu conheço, eu sei que é honesta, que não... da NTP, fez uma tabela errada, porque não sabe fazer custos, porque custo não é nenhuma, mas você precisa entender alguma coisa, não pode, como eu falei, calcular duplamente o custo capital. Aliás, eu não tenho que remunerar o custo capital, é parte do risco do negócio. Ninguém faz isso. Quando uma empresa está avaliando um investimento, ela não coloca a depreciação no fluxo de caixa, porque, como quem sabe, depreciação não é custo, é contábil, né? Não é da tranche do fluxo de caixa, é o efeito do imposto de renda que você considera por causa disso. Não, enfim, mas tem gente que faz, e as empresas não são burras, certamente elas não são burras. Aqui tem depreciação dos imóveis. Dos imóveis também, por exemplo. Tem também imposto de renda das empresas. Também. Então, Bom, e gente, certamente aquele almoço que você mostrou lá na foto também estava. também está lá na tarifa. Tá. Provavelmente. Ô Luiz, Sim. só permite, Mauro, aproveitar que você deu uma deixa aí. É uma contradição, né? Você falou dos táxis, aí veio o Uber e tal. E havia, na verdade, uma pressão política dos táxis que tem frotas, tá? Sim. E nunca mexeram nisso. No aeroporto, as famílias dominaram até há pouco tempo. Só eles faziam, nem Curitiba podia levar passageiro, trazer passageiro e tal. É São Paulo mesmo, porque Guarulhos Pois é outro município. Mas que é a mesma coisa. quebraram essa dominação aí dos empresários de táxi com o Uber, porque a prefeitura triplicou a arrecadação, porque regularizou. Por que não pensa nisso em termos de Uber ônibus? Em que sentido? O Uber... Botar ônibus também nesse circuito, porque eles dizem que isso vai bagunçar o sistema, que é tudo organizadinho, entendeu? Então Aí não tem van, não tem ônibus, não sei, é um chute. Eu tenho dúvida em relação a isso pelo seguinte. Por que o sistema de ônibus tem que ser, não pode ser como o táxi? Quer dizer, como que o táxi ou o Uber, tanto faz nesse aspecto que eu vou falar, dá na mesma.
O motorista de Uber ou de táxi, ele trabalha na hora que ele quer. Se você é taxista e resolveu assistir essa palestra, você encostou o seu táxi aqui e veio assistir. Ninguém te obriga a trabalhar. Você está assistindo essa palestra, depois, vou trabalhar mais uma hora hoje e compensar. O sistema de ônibus não pode ser assim. Ele tem que oferecer para a cidade regularidade. Então, não pode ser assim. Pode até existir isso complementarmente, desde que você garanta um sistema, uma espécie de Uber ônibus, como você falou, já aconteceu em Buenos Aires, pelo que eu sei, e no Chile. No Chile foi a mesma ideia do nosso amigo ministro da Economia, que passou por lá e ele aprendeu a previdência por capitalização. Que é isso que ele está todo mundo se vira, e o que está acontecendo no Chile agora com a previdência que ele criou. Vocês sabem, pelo menos é bom olhar. Um pouco do Chile é o futuro da reforma da previdência que ele está. Mas ele também, porque a ideia da livre iniciativa, porque o Uber é muito a lógica da empreendedorismo, livre iniciativa. Você vai, você trabalha. O táxi é isso. Você trabalha a hora que quiser. Eu acho muito... Imagina uma cidade como Curitiba depender de um sistema que você diz, não vou mais. 8 horas, tem jogo na televisão, eu vou. É assim. E o ônibus precisa ser organizado. Nesse aspecto eles têm razão. Agora, um sistema complementar que pode você pode permitir alguma coisa que a mais, que pode ter, pode não ter, mas você está garantindo o sistema. Santiago foi um caos, em Buenos Aires também, quando eles resolveram fazer isso. Em Buenos Aires tinha um nome que eu esqueci, mas era não sei se alguém conheceu Buenos Aires na década de 70, você entrava no ônibus de Buenos Aires, era entrar na casa do cara, porque ele era o dono do ônibus. Era mesmo, o motorista era o dono do ônibus. Então tinha decoração, tinha um monte de coisa que pendurava e tal. Era assim, era uma espécie de Uber. Só que ele tinha que cumprir horários e tal. Mas ele ia embora. Era muito frouxo, esse é o problema. O sistema de ônibus, por isso que ele não comporta concorrência. Ele comporta concorrência na licitação. Por isso que outra coisa que eu tenho falado, o prazo é fundamental. Para você garantir concorrência, por exemplo, São Paulo está discutindo uma licitação que está paralisada, porque tem um problema com o CNPJ das empresas, porque as empresas que estão concorrendo em São Paulo agora se inscreveram, abriram os envelopes, são 32 empresas novas. Só uma é nova. São novas criadas pelas velhas, porque as velhas têm problema com CADIM, com dívida com o INSS e tal, então eles criaram umas empresas 0 quilômetro para disputar. Só que o governo, o Ministério da Economia não deu a certidão de regularidade com a Receita. Então está parada, porque estão discutindo isso. Mas, quem falou isso? O prazo, né? O prazo. Essa de São Paulo é 20 anos. A primeira proposta do prefeito Dória, que agora é governador, era de fazer 20 anos prorrogáveis por mais 20. Uma assinatura do prefeito futuro, ele assinar mais 20 anos. E como eu falei hoje, por exemplo, em Londres, tem um sistema parecido hoje em dia, que a contratação da empresa é por 5 anos. E se ela operar com os níveis de qualidade que estão definidos acima de um certo valor, que é muito excelente, eles ganham mais 2. Porque o prazo é valor, tem muito valor o cara ter, porque nesse prazo ele é monopolista naquela região, ninguém entra. Então, você dá 15 ou 20, é uma coisa absurda. E aí vem essa conversa errada
com aparência técnica de que não, é porque tem muito investimento e ele só vai amortizar em tanto tempo. Não pode, vamos dizer 5 anos, porque você vai investir em 5 anos, depois você fica e vende. Você precifica esse valor também. Isso é de menos. Aliás, é o que eles fazem. Eles têm, eu não sei exatamente o Bolinho, os outros, mas os grupos que estão, o Barata no Rio, o Rulas em São Paulo, eles tiram de uma cidade e põem na outra. Isso não é problema. Você faz o fluxo de caixa em 5 anos, como pode fazer em 20. Não é problema fazer isso. É que eles não querem. E eles têm poder para dizer não. Só simples assim. Bom, mais alguma pergunta, intervenção? Vamos para... eu queria só abordar 2 pontos que foram discutidos aqui, trazendo um pouquinho para o nosso caso, né? Então, uma das conclusões da dissertação é que, na verdade, existe um movimento duplo, né, de pressão dos empresários, desses empresários, né, do transporte Curitiba, para pressionar a tarifa técnica para cima, o que é o visível para a gente, né, que a gente vê que a tarifa vai aumentando e que isso gera um maior fluxo de caixa para eles, maior remuneração. Só que tem muitos movimentos que a gente não vê muitas vezes, que é, por exemplo, os movimentos de corte de custos, que é o segundo movimento. Então, por exemplo, a não renovação da frota, que foi judicializado em 2013, foi travado em 2017 através de um acordo do GRECO com os empresários, ela é uma forma de você continuar cobrando na tarifa a depreciação, a remuneração de capital, e você não tem a obrigação de renovar a frota, não tem a obrigação de investir. Isso é uma forma também de você gerar um a mais para as empresas. Outra forma é você estabelecer o parâmetro do combustível, por exemplo, por valor médio da tabela da Associação Nacional do Petróleo e no mercado real você conseguir comprar por um valor mínimo ou por um valor negociado. Então você tem uma diferença. Então, se o parâmetro é valor médio e você consegue no mercado comprar o valor mínimo, você consegue tirar também uma porcentagem para ganhar em cima da tarifa. Outras formas, extinguir os cobradores. Quando você extingue os cobradores e bota um sistema de bilhetagem eletrônica, você está inferindo na composição que mais pesa na hora do cálculo da tarifa, que é a mão de obra, que chega a ser 50% dos motoristas cobradores. Então, você também está cortando custos e isso não se reflete na tarifa, a tarifa nunca baixa, né? Ela só aumenta. Né? O que mais? Controles da prefeitura de evasão de tarifa. Quando a prefeitura posta no Facebook lá, pegamos 20 moleques da Guarda Municipal, pegou 20 moleques que pulou a catraca em tal linha. Isso é um movimento direcionado, é uma demanda das empresas, isso. Porque as empresas calcularam e todo o sistema tem evasão de tarifa. Chega a quanto? 5% mais ou menos. É isso mesmo, professor? 5% mais ou menos? E os caras, eles querem atacar esse 5%, eles querem que esse 5% se torne passagem paga. Os caras, que eu digo, são as empresas, né? E a prefeitura vai e faz isso para eles. Então, são várias estratégias de tentar capturar isso, né? Ou de tentar aumentar essa remuneração. Isso por quê? Porque quando você tem um modelo concessionário, quando você tem empresas privadas, isso no Brasil inteiro é assim, e Curitiba sempre foi assim também, você tem o transporte público não só como reprodutor do trabalho, não só como uma condição de reprodução do trabalho, né? Você também tem o transporte público como um circuito financeiro, como um circuito de acumulação de capital, onde você tem grandes empresas, você tem uma certa dominação e essas empresas dependem do Estado, da legitimação do direito. Então não é à toa que aqui em Curitiba a licitação é extremamente suspeita, os cálculos tarifários são extremamente suspeitos, mas nada se acontece. A justiça, em última instância, sempre dá grande causa para os empresários. Então, depende do Estado para se legitimar, depende do Estado
para fazer obras que transformam em melhorias de tempo de viagem. Tempo de viagem quer dizer maior remuneração ou menor custo das empresas. Então, toda vez que a prefeitura fala que vai fazer uma melhoria na linha tal, vai fazer um corte, um desvio que vai melhorar o tempo de viagem, ela está fazendo uma melhoria para a população, mas ela também está fazendo uma melhoria para os empresários. E é ali que interessa. As melhorias em Curitiba, desde a licitação de 2010, elas nunca são só para a população, que é o caso da tarifa, ou se diminuir a tarifa. Elas sempre são melhorias para as empresas, para ganhar tempo de viagem, para ganhar uma eficiência operacional, e isso vira propaganda com melhoria para a população. Olha, aqui agora tem o ligeirão. Tudo bem, aqui agora está na Praça do Japão, você faz uma voltinha ali que você consegue fazer o ligeirão que vem do Pinheirinho e vai para Santa Cândida. Tudo bem. Agora, voltou a integração metropolitana, como se fosse, como se isso fosse uma grande melhoria, mas isso sempre representa também melhorias para as empresas. Então é importante entender que essas empresas, elas diversificam capital, diversificam suas atividades financeiras. Então, se você pegar as empresas de Curitiba hoje, por exemplo, o Grupo Gulin, que domina em quase 60%, ou um pouco mais de 60% da frota, o Grupo Gulin é extremamente diverso em termos de investimento. O Grupo Gulin tem construção civil, o Grupo Gulin tem empresas do mercado financeiro, enfim. E isso se torna um circuito de acumulação de capital, onde essas empresas dependem do Estado e essas empresas que detêm esse capital controlam, até certo ponto, a política, que seria feita para fiscalizar elas ou para gerenciar um sistema sociotécnico. Na verdade, não. Na verdade, quem basicamente dirige essa política são essas empresas que detêm não só a acumulação de capital, mas também de poder. Então é basicamente isso. Obrigado, viu, Mauro? Obrigado, gente, pela presença. E semana que vem voltem aí, que vai ter mais discussão legal também, vai ter toda a abertura do programa aí. E eu fico muito feliz que eu terminei a dissertação e apresentei. Obrigado, gente. Boa tarde.